O mundo está avançando rapidamente em direção ao cumprimento das profecias relacionadas ao fim dos tempos. Um marco significativo foi o nascimento da novilha vermelha em Israel, um animal essencial para o ritual de purificação do terceiro templo. Agora, é apenas uma questão de tempo até que esse templo seja reconstruído, preparando o cenário para a chegada do Anticristo e o desenrolar dos eventos profetizados. Neste vídeo, vou revelar algo pouco discutido sobre as novilhas vermelhas e explicar de forma simples por que elas são tão importantes. Você vai se surpreender com o quanto os judeus já progrediram na criação e reprodução deste animal, que precisa estar em condições perfeitas, de acordo com as leis de Moisés, para cumprir seu propósito. Alguns acreditam que essas novilhas podem ser um fator de tensão, agravando o conflito entre judeus e árabes, até mesmo levando a um confronto global. Mas será que uma simples vaca poderia realmente desencadear a Terceira Guerra Mundial? Vou compartilhar minha opinião sobre isso, então fique até o final. Antes, quero pedir que você se inscreva no meu canal. É rápido, gratuito, e você só precisa clicar no botão de inscrição e ativar o sino de notificações. Meu objetivo é te ajudar a entender a Bíblia de forma clara e acessível. Agora vamos ao que interessa. Desperta a fé. No capítulo 19 de Números no Antigo Testamento, Deus orientou Moisés sobre um ritual de purificação para aqueles considerados impuros, para que pudessem ser reintegrados à comunidade. Esse ritual incluía o sacrifício de uma novilha completamente vermelha, que não podia ter dado cria ou realizado qualquer trabalho, como puxar um arado. Ao contrário dos outros sacrifícios, essa novilha era imolada pelo sacerdote fora do tabernáculo. Em seguida, outro homem queimava o animal por completo, e tanto o sacerdote quanto aquele que realizava a queima precisavam se purificar, ficando impuros até o fim do dia. Um terceiro homem recolhia as cinzas da novilha e as guardava em um local limpo fora do acampamento, também precisando se lavar. Essas cinzas eram misturadas com água, conhecida como água da purificação, e utilizadas para purificar aqueles que tivessem tocado em cadáveres ou permanecido em tendas onde alguém havia morrido. Este processo permitia que a pessoa fosse reintegrada à comunidade dos hebreus. Do contrário, ela seria excluída. Há, no entanto, um grande obstáculo. Essa cerimônia não ocorre há milhares de anos, pois o tabernáculo já não existe, assim como o Templo de Jerusalém, onde esses rituais eram realizados. O templo foi destruído no ano 70, depois de Cristo, e desde então não há mais um local para essas práticas. No entanto, os judeus têm o desejo de reconstruir o templo, pois acreditam que o Messias virá para se manifestar nele. Com isso, estão se preparando para, em breve, retomarem os rituais descritos no Antigo Testamento. Em 2018, o Instituto do Templo, uma entidade israelense, fez um anúncio surpreendente. Após anos de busca e milhões de dólares investidos, encontraram nos Estados Unidos a primeira bezerra completamente vermelha em mais de 2.000 anos. Com isso, eles acreditam estar prontos para dar início à construção do terceiro templo de Jerusalém, o que, segundo algumas interpretações, indica a proximidade das profecias do fim dos tempos, incluindo o surgimento do Anticristo e o retorno de Jesus. No dia 16 de setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas consideradas perfeitas foram transportadas de uma fazenda no Texas para Jerusalém. Elas estão sob os cuidados do Instituto do Templo, que aguarda ansiosamente o momento do sacrifício do primeiro animal, sem o qual não será possível iniciar a construção do tão aguardado terceiro templo. Historicamente, o mundo conheceu 2 templos judeus. O primeiro foi erguido pelo rei Salomão no Monte do Templo e permaneceu de pé por 390 anos, até ser destruído pelos babilônios em 586 a.C. O segundo templo foi reconstruído no mesmo local após o retorno dos judeus do cativeiro na Babilônia e existiu por 585 anos, até ser destruído pelos romanos em 70 d.C. A construção do terceiro templo está associada a uma profecia bíblica que será cumprida no final dos tempos. De acordo com a Bíblia, será nesse local que o Anticristo se instalará para governar o mundo
enganando e perseguindo o povo judeu. Antes de falar sobre o governo do anticristo, é importante entender por que os judeus estão tão entusiasmados com a chegada das novilhas vermelhas em Israel. Desde a época de Moisés, os judeus acreditavam que a presença de Deus estava vinculada ao tabernáculo e, posteriormente, ao templo. Com a destruição desses dois locais sagrados por nações inimigas, eles acreditam que a conexão direta com Deus foi interrompida, e por isso, o Messias ainda não veio, conforme prometido nas Escrituras. Vale lembrar que os judeus não reconhecem Jesus como o Messias, acreditando que ele só será enviado quando o templo for reconstruído, restabelecendo a aliança com Deus. É importante destacar que teólogos judeus acreditam que, durante todo o período do Antigo Testamento, apenas 9 novilhas vermelhas perfeitas foram encontradas e sacrificadas para o ritual de purificação, o que torna a recente descoberta algo de extrema importância para eles. Agora, voltando ao nosso tema, o Instituto do Templo aguarda apenas a autorização oficial para iniciar a construção do novo templo, que será uma réplica do Templo de Salomão, erguido no mesmo local histórico. Os arquitetos responsáveis já finalizaram os planos, e todos os móveis e utensílios que serão utilizados no templo já estão prontos. Um outro ponto importante é que as pessoas que servirão no templo já foram selecionadas, todas elas descendentes diretas de Arão, o irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote, que liderou os rituais no tabernáculo durante a peregrinação dos hebreus no deserto em direção à Terra Prometida. Além disso, essas pessoas já estão participando dos ensaios para a cerimônia de inauguração, que incluirá o sacrifício de purificação utilizando as cinzas da novilha vermelha. No entanto, ainda há questões delicadas a serem resolvidas. O terceiro templo será construído em um local que é sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, sendo um dos pontos mais disputados do mundo. No Monte do Templo, atualmente, estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, ambos construídos no século VI, e que são importantes estruturas do mundo islâmico. Embora Israel tenha retomado o controle da Cidade Velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, o monte ainda está sob a administração da Jordânia devido a um tratado de paz firmado na época. Os judeus israelenses podem visitar o local, mas não realizar cerimônias religiosas. Para que o terceiro templo seja construído, seria necessário um entendimento entre judeus e muçulmanos, algo que especialistas em conflitos históricos preveem como um ponto de grande tensão. Existe a possibilidade de um agravamento nas hostilidades, levando até a um conflito armado de larga escala. Os árabes já estão cientes da presença das novilhas vermelhas em Jerusalém e, por isso, se preparam para defender o território, especialmente o Domo da Rocha, que poderia ser alvo de uma possível tentativa de retomada por parte de Israel. No campo teológico islâmico, há a crença de que uma figura chamada Dajjal, semelhante ao anticristo bíblico, aparecerá antes do dia do julgamento, realizando milagres para enganar as pessoas e desviá-las do caminho da verdade. Segundo os ensinamentos do Islã, o Dajjal percorrerá a terra enganando a humanidade, e existe a teoria de que ele poderia surgir através do terceiro templo a ser construído pelos judeus. O surgimento de Dajjal é um dos sinais do fim dos tempos no Islã. E acredita-se que ele será derrotado pelo Mahdi, o Messias islâmico. E por Jesus Cristo, que no Islã é visto como um profeta, não como o Filho de Deus, mas que descerá dos céus para derrotar o Dajjal. Apesar de muitos acreditarem que o conflito em torno da novilha vermelha pode desencadear uma guerra de proporções mundiais, eu não creio que isso ocorrerá. O mais provável é que o anticristo aproveite essa oportunidade para mediar um acordo entre judeus e muçulmanos, possibilitando a construção do terceiro templo no local de grande disputa. Com seu poder de persuasão, o anticristo conseguirá convencer as 3 maiores religiões do mundo a assinar um tratado de paz, permitindo a edificação do templo.
Isso será visto pelos judeus como a confirmação de que esse homem é o Messias que eles aguardaram por tanto tempo. Já que rejeitaram Jesus, por não acreditarem que o Salvador seria alguém tão comum e semelhante a eles. Os judeus sempre esperaram por uma figura superior, e o anticristo será capaz de cumprir essa expectativa, enganando-os facilmente. Quanto à construção do terceiro templo, há informações de que, após a autorização, ele poderá ser concluído em apenas 1 ano. Será desse templo que o anticristo governará o mundo. A Bíblia nos mostra que, durante os primeiros 3 anos e meio desse governo, o acordo de paz entre as nações será mantido, e o mundo viverá um período de aparente harmonia. A maioria das pessoas irá venerar e seguir o grande líder mundial. Mas ao final desse período, ele romperá o acordo e cometerá o que a Bíblia descreve como a abominação da desolação no templo, desencadeando o pior momento da grande tribulação. Nesse ponto, a ira de Deus começará a se manifestar sobre a terra, e o povo judeu perceberá que o Messias que eles tanto esperaram já veio ao mundo há 2000 anos, mas foi rejeitado. O profeta Zacarias falou sobre esse momento. Veja o que Jesus declarou por meio de seu servo. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e súplicas. Eles olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e lamentarão como quem chora por um filho único. Chorarão amargamente como quem lamenta a perda do primogênito. Naquele dia, muitos prantearão em Jerusalém, como se fez em Hadad-Rimon no vale de Megido. Ao fim dos 7 anos da grande tribulação, Jesus voltará, derrotará o anticristo, o falso profeta e, por fim, Satanás. Ele reunirá sua noiva, que somos nós, os cristãos, com os judeus convertidos, e juntos viveremos em paz na Nova Jerusalém. Um lugar eterno onde não haverá dor, engano, maldade, nem tristeza. Portanto, embora as novilhas vermelhas sem defeito tenham um grande significado para os judeus neste momento histórico, elas não têm qualquer relevância para nós hoje. No passado, no Antigo Testamento, elas representavam a oferta pela purificação dos pecados, trazendo renovação e redenção ao povo. Sem o sacrifício dessas raras novilhas, aqueles que estavam impuros não podiam se aproximar da presença de Deus. Isso nos remete ao que Jesus fez por nós na cruz. Ele se sacrificou para que nossas impurezas fossem completamente limpas, permitindo que tivéssemos acesso à presença de Deus para sempre. As cinzas da novilha vermelha simbolizam a morte de Cristo, e a água da purificação representa o seu sangue derramado. Quanto à construção do terceiro templo, sei que muitos cristãos ficam preocupados quando ouvem falar sobre esse assunto, mas não há razão para temer. Cristo já nos garantiu a vitória, e nossa coroa está assegurada. Precisamos apenas perseverar até o fim. Amém. No final do livro de Apocalipse, o Senhor nos deixa a seguinte mensagem: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um conforme o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que você esteja alerta aos sinais da volta do Filho de Deus Jesus Cristo. Gostou desse conteúdo? Divulgue para mais pessoas e compartilhe. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus Cristo.